Nós vamos agora começar a falar sobre a reprodução do ser humano. Parte 2. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Vocês lembram que nós falamos que a fecundação ela ocorria a partir da junção, da ligação do espermatozoide com o ovócito. Então, quando o espermatozoide se encontrava com o ovócito e os dois se uniam, a partir daquele momento acontecia a fecundação e um novo ser vivo, né, iria surgir. No caso do ser humano, um novo bebê, né, iria surgir. Os métodos contraceptivos são métodos para impedir que essa união aconteça, para impedir a fecundação. Então, como eu coloquei aí, são comportamentos, medicamentos, intervenções cirúrgicas, objetos utilizados com o intuito de impedir uma gravidez. Então, muitos casais não querem, naquele momento, ter um filho, e aí eles recorrem aos métodos contraceptivos. No tempo da minha avó, no tempo dos meus avós, era diferente, né? As mulheres, elas tinham muitos filhos. Às vezes a mulher chegava a ter 25, 26, 27 filhos. Por quê? Porque não existiam esses métodos contraceptivos. Com o surgimento desses métodos, então aconteceu o que nós chamamos de planejamento familiar. Os casais passaram a planejar quantos filhos eles gostariam de ter, quantos filhos eles poderiam ter. Então, é algo, de certa forma, bom, porque a gente não pode, né, estar tendo tantos filhos sem ter condições de cuidar, de educar. Então, de certa forma, o método contraceptivo, ele é útil, né? Ele é importante. Nós vamos estudar agora o primeiro método, que é o método chamado de preservativo. Então, os preservativos, eles são barreiras físicas que vão impedir a troca de fluidos e de sêmen na relação sexual. Eu coloquei aqui na imagem 2 exemplos de preservativo. Nós temos o preservativo feminino e o preservativo masculino, né? Os preservativos, eles são de baixo custo, são distribuídos também pelos órgãos de saúde. E outra coisa importante dos preservativos é que, além de prevenir contra, impedindo, né, a gravidez, eles também atuam como prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, que antigamente eram chamadas de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Só que atualmente são chamadas de IST, infecções sexualmente transmissíveis, que nós vamos estudar daqui a pouco. Nós vamos falar um pouco sobre essas infecções, ok? Outro método contraceptivo são as pílulas anticoncepcionais, que são formadas a partir de hormônios sintéticos, que são esses hormônios, eles são semelhantes aos hormônios que são produzidos pelos ovários femininos, que é o hormônio chamado de estrógeno e o progesterona. O que esses hormônios fazem? Eles impedem a ovulação da mulher. Como ela não ovula, ela não vai menstruar. E como ela não ovula, ela também não vai engravidar. Porque a ovulação é a produção do ovócito. É do momento que o ovócito amadurece e é lançado na tuba uterina. Então, outro método contraceptivo é o diafragma. O diafragma, ele tem um formato semi-esférico. Ele é formado de borracha flexível e ele funciona também como uma barreira. Barreira impedindo o sêmen de penetrar no útero da mulher. Ele geralmente é colocado no colo do útero e lá ele impede, durante a relação sexual, que o sêmen com os espermas penetre, né, dentro do útero da mulher e siga para a tuba uterina. Ele deve ser colocado 6 horas antes da relação sexual e, no máximo, em 24 horas, ele tem que ser retirado. É um método que tem que ter orientação médica, até mesmo para saber o tamanho exato, né, do colo do útero, para usar
o diafragma de acordo com cada mulher. Outro método chamado é o DIU. O que é o DIU? É um dispositivo intrauterino. O que isso significa? Que é um dispositivo que é colocado no útero da mulher. Esse dispositivo ele é formado de cobre, plástico ou aço inoxidável, né? Ele deve ser colocado por um ginecologista e ele vai dificultar a passagem do esperma pela tuba uterina. Então, como ele vai ficar no útero, ele vai impedir que os espermatozoides sigam dentro do útero para a tuba uterina. E outra coisa também que ele vai fazer, ele vai interferir no desenvolvimento do endométrio, que seria aquela parede, né, ao redor do útero, que iria se preparar para receber o novo feto. Então, ele também vai interferir. E, como eu falei, deve ser colocado por um especialista. Nós vamos ter também as laqueaduras, né? 2 tipos de métodos que são considerados métodos cirúrgicos, que é a laqueadura e a vasectomia. O que é a laqueadura? É uma cirurgia feita onde a tuba uterina é cortada e amarrada às suas extremidades. E isso vai impedir que o espermatozoide alcance o ovócito. E assim não ocorre a fecundação. Na vasectomia, da mesma forma, só que é cortado os ductos deferentes, que é por onde passam os espermatozoides. Cortando-se os ductos, os espermatozoides não passarão e não passando, não acontece a fecundação. Então, esses 2 métodos são métodos cirúrgicos. Geralmente, os médicos, eles tentam, né, fazer esse método quando realmente o casal já tem vários filhos, já tem uma idade avançada, porque são métodos que a pessoa... hoje já se pode reverter esses métodos, mas é bem mais complicado, vai exigir uma outra cirurgia, é um método que exige uma cirurgia, então é um método um pouco mais complexo. Por isso, os médicos, eles geralmente, eles evitam, né, fazer essa cirurgia, a não ser aqui no Brasil que a pessoa tenha 2 filhos e já tenha também mais de 25 anos. Bem, agora nós vamos falar das IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente, elas eram chamadas de DSTs, que é doenças sexualmente transmissíveis. Mas foi se observando que muitas vezes a pessoa era infectada com o vírus, mas ela não manifestava a doença. Manifestar a doença é quando a pessoa manifesta os sintomas. O nosso primeiro exemplo aí é a AIDS. A AIDS é uma doença que o nome dela é AIDS, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, é uma doença que é sexualmente transmissível e que afeta o sistema imunológico. Então, ela faz com que o sistema imunológico não reaja aos patógenos, né, que podem entrar no nosso corpo. E assim a pessoa fica vulnerável, fica frágil a outras doenças. O agente causador da AIDS é o vírus HIV. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa é portadora do vírus HIV, mas ela não manifesta doença. Ela não tem AIDS. Ela é portadora do vírus, mas ela não tem AIDS. Ela não manifesta a doença chamada AIDS, porque ela não manifesta os sintomas. Então, muitas vezes a pessoa passa anos e anos com o vírus, transmitindo o vírus, mas ela não manifesta a doença. E isso é muito perigoso, né? Muito sério, porque se a pessoa está transmitindo o vírus, mais pessoas podem ser infectadas, né? Podem ser afetadas e o vírus vai acabar se alastrando, né? Acabar se multiplicando na nossa sociedade. Uma das formas, né, mais usadas para evitar o aumento, né, de casos de pessoas com vírus HIV é o preservativo.
Então, como eu falei para vocês no início, tanto o preservativo feminino como o preservativo masculino, além de prevenir uma gravidez, também previne doenças sexualmente transmissíveis. Não é doença, gente, é IST. É porque eu passei muito tempo falando doenças, mas não se chama mais doenças. É IST. Infecções sexualmente transmissíveis. Outra infecção é a sífilis, né? É uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Né? Quais as maiores sintomas, né, que nós observamos na sífilis? Feridas nos órgãos genitais, indolor, feridas que não causam dor e que não coçam, certo? Agora, após algum tempo, essas feridas elas podem desaparecer e a pessoa pensa que está boa, mas necessariamente não significa que ela está curada. É uma falsa cura. Então, ao primeiro sintoma, o correto é a pessoa procurar um ginecologista, que são os médicos que cuidam, né, de doenças sexualmente transmissíveis, para que ele possa fazer um tratamento e assim acabar, né, com essa doença. Gente, eu esqueci de falar sobre a AIDS. A AIDS ainda é uma doença que não tem cura, viu? Ainda não tem cura, mas a pessoa que é portadora desse vírus, ela pode ter uma vida normal, tranquila. Porque hoje, embora não tenha cura, existem remédios que fazem, né, que controlam esse vírus e permitem que a pessoa viva normalmente. Ainda não encontrou a cura, mas existe um remédio para tratamento. A sífilis também existe o tratamento. A gonorreia também é outra doença sexualmente transmissível, causada pela bactéria Neisseria. Gente, eu coloquei 3 S, mas é só 2 S. Gonorreia. Então, essa é a bactéria que causa a gonorreia. Uma característica dessa doença é uma secreção, né, muito forte, tanto no órgão genital masculino como no órgão genital feminino. E existe também um tratamento, a pessoa deve procurar um ginecologista. E a última que nós vamos estudar hoje é a clamídia, que é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, é o nome científico dela, e ela também causa um corrimento, ardor na vagina ou no pênis e muitas dores no ato da relação sexual. Então, aqui nós vimos algumas infecções sexualmente transmissíveis e que requer um cuidado maior. Então, baseado nisso, né, nesse conhecimento, a gente precisa entender que tem que se ter um cuidado, né? A relação sexual não é algo para ser praticado de qualquer forma, em qualquer idade, é algo que tem que ser planejado, né? É algo que tem que ser amadurecido e tem que ser com uma pessoa, com um parceiro, com alguém que você decide desenvolver um relacionamento maduro e viver, né, com essa pessoa que realmente você confia. Hoje, infelizmente, nós temos tido um aumento muito grande dessas infecções, porque cada dia mais os jovens estão se relacionando e estão se relacionando com qualquer parceiro e sem nenhum cuidado. E isso faz com que essas doenças aumentem, porque, como eu falei para vocês, não está na cara da pessoa que ela está doente. Às vezes nem parece que ela está doente, mas ela está. E essas infecções, elas podem trazer consequências muito drásticas, né, para a vida do homem e para a vida da mulher. Então, fica aí esse esclarecimento e essa conscientização, né, de algo que é muito sério e que é muito importante. Então, hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e a reprodução humana. Como a tecnologia ela vai auxiliar
a reprodução humana. É interessante que nós falamos, né, que a tecnologia ela foi usada também para diminuir, né? Porque quando não tinha esses métodos contraceptivos, as pessoas engravidavam e aí todo ano não tinha um planejamento familiar. Veio a tecnologia e permitiu o planejamento familiar, mas a mesma tecnologia também ajuda a ter filhos. Então, muitas pessoas, elas têm essa expectativa, né? Muitas mulheres têm a expectativa de terem os seus filhos, de, de ser mãe, né? Muita família espera, o marido e a esposa esperam o momento de poderem ser pais. E muitas vezes elas não conseguem, por algum problema no sistema genital masculino ou feminino, eles são impedidos de terem os filhos de uma forma biologicamente normal. Então, resolvendo esses problemas, vem a tecnologia. E existem dois métodos hoje que é muito usado por pessoas que não podem ter filhos, não podem engravidar, que é a fertilização in vitro e a inseminação artificial, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, os dois métodos tecnológicos, né, criado pela tecnologia, que ajudam mulheres, pessoas que não podem ter filhos, a engravidar. Vamos falar primeiro da fertilização in vitro. É uma fertilização que ocorre fora do corpo da mulher. Então, por algum motivo, a mulher não está conseguindo ovular, ou o marido não tem esperma suficiente para chegar até o ovócito que está na tuba uterina. Então, diante disso, eles recorrem a essa técnica, que é a fertilização in vitro. E vamos ver como é que ocorre nessa técnica. Eu coloquei essa imagem, gente, está em inglês, mas nós somos expert em inglês, tá? Então vamos lá. Vou explicar para vocês. Então, começa aqui, ó, número 1. O que acontece primeiro? O médico, ele passa, né, alguns hormônios, passa alguns medicamentos que vão ajudar a mulher a ovular. Lembra o que é ovulação? Que é quando os ovários produzem os ovócitos. Então, todo mês a mulher precisa produzir um ovócito para que ela possa engravidar. Só que tem mulheres que não conseguem produzir esse ovócito. Então, o médico vai, estimula, ele dá medicamentos hormônios, para que essa mulher possa ser estimulada a ovular. E geralmente, quando ela é estimulada a ovular, a tendência é ela ovular mais de um óvulo, né? Mais de um ovócito. Então, geralmente, ó, tá aqui essa seringa, né, mostrando que a mulher ela é estimulada através de hormônios, né? Aí, na imagem 2, mostra aqui, ó, o ovário, ele vai produzindo os ovócitos e não amadurece só um ovócito, amadurece vários ovócitos. E aí, através, gente, de uma micropipeta, através de uma micropipeta, o médico, ele recolhe, ele tira esses ovócitos que foram amadurecidos. Vocês estão vendo aqui, ó, tipo uma seringa, essa micropipeta. Então, ele vai e tira aqueles ovócitos que foram amadurecidos. Coloca aqui, né, em um recipiente. Então, aqui vocês estão vendo essas bolinhas com centro vermelho. Aqui são os ovócitos que amadureceram naquela mulher. Eles vão retirar também o espermatozoide do marido. Existem algumas técnicas de retirar esse espermatozoide. E esse espermatozoide, ó, ele é recolhido em um certo recipiente. Então, os médicos, eles têm uma forma, né, de selecionar os espermatozoides, aqueles que são perfeitos, né, aqueles que não têm nenhum problema, aparentemente, né, que estão em bom estado. Porque você sabe que o homem, ele produz milhares de espermatozoides. Então, há uma seleção nos espermatozoides
Vocês estão vendo aqui, né? Um recipiente com os espermatozoides e um recipiente com os ovócitos. Então, eles pegam o espermatozoide e o ovócitos e fazem uma fertilização artificial. Então, eles são levados a uma cultura, né? E são colocados os dois em uma placa com uma cultura, e nesse recipiente acontece a ovulação, acontece a fecundação, que é a junção dos gametas, masculino com gameta feminino, ok? Então, acontecendo a fertilização, que vocês observam aí, que são vários espermatozoides e vários ovócitos, né? Então, vai acontecer várias fertilizações, várias fecundações. Então, quando o ovócito é fecundado, olha aqui, quando o ovócito ele é fecundado, ele vai passar dentro dessa placa com a cultura, dentro dessa placa, fora do corpo da mulher, ele vai passar por várias, olha, transformações. Ó. Uma célula se transforma em duas e assim, ó, vai se multiplicando as células, né? Duplicando as células, até se formar um embrião. Um embrião ali em um recipiente fora do corpo da mãe. Em um certo momento, quando aquele embrião já está formado na sua estrutura, apto para ser colocado dentro da mãe, o que o médico faz? Ele, através de uma micropipeta, ele vai pegar aqueles ovócitos, gente, bem aqui, ó, e vai injetar, ele vai implantar no útero da mulher. Como vocês estão vendo aqui nessa figura, ó. Através da vagina, exatamente, através da vagina e através dessa micropipeta, ele vai, olha aqui, vocês estão vendo lá no útero, ele vai implantar os embriões. Por que os embriões? Porque ele não implanta só um, ele implanta vários. Então, na fertilização in vitro, geralmente a mulher tem mais de um filho. Por que ele implanta mais de um embrião? Porque às vezes o embrião ele não consegue se desenvolver, porque ele está saindo de um ambiente e entrando em outro, então nem sempre dá certo. A fertilização in vitro é um método que se tenta. Nem sempre dá certo na primeira vez, tem mulheres que fazem isso várias vezes até que conseguem. Porque no momento que o embrião é implantado no útero da mulher, aí ele vai passar por um processo de adaptação para que ele possa agora se desenvolver no útero da mulher. Aí, eu coloquei essa imagem também para mostrar o que eu já expliquei para vocês, né? O ovócito é retirado, passa por uma placa, acontece a fertilização, aí depois de fertilizado, ele é implantado no útero da mulher, é isso? Ok? Aí a outra imagem também está mostrando como acontece essa implantação, olha só, através da vagina, através da micropipeta, o médico vai e a micropipeta leva diretamente para o útero. E o médico fica acompanhando através de uma ultrassonografia. Ok? Não é interessante, gente? Agora, o outro método é a inseminação artificial. Como é que acontece a inseminação artificial? Esse método, ele é usado muitas vezes quando o homem, né, ele produz espermatozoides insuficiente ou ele não consegue, os espermatozoides têm algum problema de locomoção, que ele não consegue chegar até a tuba, né, para fazer a fecundação. Então, o que o médico faz? Ele retira os espermatozoides, né? Existe uma técnica que se retira os espermatozoides masculinos, e aí o médico ele vai implantar no
útero da mulher, como vocês estão vendo aí, os espermatozoides, para que eles possam se encontrar com o ovócito, né? Então, após retirar do organismo o sêmen com os espermatozoides, esses espermatozoides também vão passar por uma seleção para ser escolhido aqueles que realmente podem cumprir o seu objetivo, né? São espermatozoides saudáveis, que não tem nenhum problema. E aí, depois dessa seleção, esses espermatozoides são implantados diretamente no útero da mulher. No momento fértil, né? Há todo um processo. O médico ele vai observar tanto o homem como a mulher. Então, no dia que a mulher estiver fértil, no período fértil da mulher, ele vai fazer essa implantação do sêmen masculino, né? Do espermatozoide, do sêmen masculino contendo o espermatozoide. Ok, menino? Então, hoje o que nós estudamos, existem técnicas que são usadas para ajudar as mulheres a engravidar. As duas técnicas são a inseminação artificial e a fertilização in vitro, ok? E aqui nós encerramos a nossa aula hoje.